Olá, amigos, estamos em mais uma aula do curso de Formação Política. Na aula anterior eu falei que a gente ia abordar como tema inicial o Iluminismo. E por que a gente vai fazer isso? Porque o Iluminismo é o grande movimento da modernidade, é aquele movimento que vai dar origem ao liberalismo, ao conservadorismo, ao libertarianismo e até mesmo ao nosso maior antagonista, o socialismo. A gente está aqui com essa bancada maravilhosa do MBL News, né, improvisando aí essa gravação, mas espero que o conteúdo seja do agrado de vocês, seja um conteúdo bem feito e bem didático. E a primeira coisa a se dizer sobre o Iluminismo é que ele é um fenômeno histórico geral. O que significa isso? Imagine que você é um aficionado por música, você gosta muito de música, acha muito interessante e você resolve estudar um período musical chamado de Barroco. O que você vai estudar no Barroco? Você vai estudar a música de Johann Sebastian Bach, a música de Handel, de Vivaldi, vai estudar o desenvolvimento do contraponto, o desenvolvimento da harmonia tonal. São estes assuntos que você vai estudar caso você se interesse em estudar o Barroco musical. A mesma coisa se você for um aficionado por filosofia. Vamos supor que você queira estudar um determinado período histórico, filosofia romântica alemã. Você vai estudar aqueles autores delimitados do movimento romântico alemão e vai, digamos assim, se circunscrever neste âmbito. Um movimento como o Iluminismo não é passível de ser tratado da mesma forma, porque ele é um movimento geral, ele se espraia em todas as esferas da atividade humana, da sociologia, a psicologia, a filosofia política, a arte, a música. Em suma, o Iluminismo é uma espécie de cosmovisão. E como toda cosmovisão, ele tem uma originalidade, ele tem uma espécie de centro, de cerne que vai distingui-lo de tudo aquilo que veio antes. E eu acredito encontrar a originalidade essencial do Iluminismo na ideia de progresso universal. Aí surge uma pergunta: Ricardo, quer dizer que a sociedade perfeita, a sociedade ideal vai ser pensada apenas a partir dos pensadores iluministas? Quer dizer que não há pensamento utópico antes do iluminismo? É claro que não. A gente sabe que o pensamento utópico é muito antigo, nós temos exemplos de utopia desde a antiguidade clássica com a República de Platão. E aqui eu cito 3 exemplos de utopias anteriores ao iluminismo para mostrar como essas utopias são essencialmente diferentes da utopia iluminista e do modo como os filósofos enxergavam a sociedade ideal e a ideia de progresso. E aqui eu cito essas 3. A primeira é a utopia da República. A República é um texto clássico de Platão, sob a forma de diálogo. Todos os textos que a gente tem de Platão são diálogos, né? São escritos em que há um personagem, geralmente esse protagonista central é Sócrates, e o Sócrates começa a dialogar com os outros interlocutores, e ele vai utilizando a ironia e apertando os caras dialeticamente, até ele chegar a algumas conclusões. Em geral, os diálogos platônicos não se encerram, no sentido de que eles mantêm ainda acesa a chama dialética e não chegam à conclusão final. Na República, o que faz Sócrates? Sócrates começa a delinear uma sociedade ideal. Nessa sociedade ideal serão os filósofos que estarão na posição de governo, eles são os reis filósofos. Abaixo dos filósofos nós temos os soldados e abaixo dos soldados nós temos os produtores. Vários traços caracterizam a República, entre os quais o igualitarismo de sexo, praticamente todos os papéis que o homem cumpre, a mulher também cumpre, e a ideia de que a sociedade perfeita deve ser orientada pela filosofia. Por quê? Porque somente compete ao filósofo a contemplação da ideia de justiça e da ideia de bem. E se uma sociedade é conduzida por aqueles que não sabem o que é o bem, não sabem o que é a justiça, eles não poderão conduzi-la em prol da consecução do bem e da justiça. Essa é a ideia de Platão. Existem alguns autores que interpretam a República como se fosse um texto irônico, ou seja, não como se fosse uma utopia, né, para dizer o que é a sociedade ideal, mas sim para mostrar que a sociedade ideal não pode ser alcançada. Essa é, por exemplo, a interpretação de Wegelin. Em todo caso, você tem essa estrutura utópica. Outro texto utópico muito famoso, já de uma outra civilização, de uma outra cultura, é o Estado Perfeito de Al-Farabi. Al-Farabi é um filósofo muçulmano que foi influente na cristandade, foi conhecido entre os cristãos e, entre outros escritos, ele escreveu
um opúsculo intitulado Do Estado Perfeito. Nesse opúsculo, ele delineia também uma sociedade ideal em termos muito similares aos termos de Platão e de Aristóteles na Ética Nicômaco. Ele põe a felicidade como sendo o cume das aspirações da sociedade e vincula a felicidade à contemplação teórica, à vida do espírito, à vida teorética. De modo que também é o filósofo quem deve governar essa cidade, mais do que isso, somente é o filósofo quem é verdadeiramente feliz. Novamente, você tem uma construção utópica, uma construção de sociedade ideal. E a terceira construção que eu vou mencionar aqui é a utopia de Thomas More. Ao contrário desses dois outros textos que colocam essa sociedade sendo governada por filósofos, na utopia de More, o que nós temos é um relato de viagem, um típico relato de viagem. Então, um determinado viajante, chamado Rafael Itlodeu, é um dos membros da comitiva de Cristóvão Colombo. Mas, ao invés desse Rafael parar lá na América, ele segue um pouco adiante e encontra uma ilha perdida. Essa ilha é governada por um rei chamado Utopos. E o que existe de mais nessa ilha? Essa ilha é organizada socialmente de uma maneira muito peculiar, muito singular. Em primeiro lugar, a economia da ilha é uma economia toda rural, toda voltada para a produção agrícola. Também nós temos o elemento do igualitarismo dos sexos, os papéis sociais de homens e mulheres são os mesmos, não há distinção neste sentido. É uma ilha em que os seus habitantes desprezam a riqueza, desprezam o ouro, não dão nenhum tipo de valor às riquezas materiais. E também é uma ilha em que vigora a liberdade de crença, a liberdade de culto. Na ilha de Utopia, segundo Thomas More, existem vários cultos lá, o culto do sol, o culto da lua, os monoteístas, e todos eles vivem em harmonia, em concórdia, em concordância, sem ter o Estado infringindo a liberdade de crença de ninguém. Convivem pacificamente em harmonia e concórdia diversos cultos, diversas seitas, tais qual o culto do sol, o culto da lua, os monoteístas, todos eles em concórdia, sem o Estado impor a fé para algum deles. E o que é interessante constatar é que Thomas More constrói a utopia em contraste nítido e acentuado com aquilo que ele vivencia na sociedade europeia. É bom lembrar que a sociedade do período de More é uma sociedade que já está passando por um acentuado processo de urbanização, ela está se tornando cada vez mais citadina, processo que começa em fins da Idade Média. É uma sociedade que prezava muito os metais preciosos, as riquezas, e na utopia os cidadãos de lá não estão nem aí para a riqueza, eles usam ouro para mijar, como se fosse mictório, então não estão nem aí para isso. E é uma sociedade que preza as riquezas e é uma sociedade em que o Estado se mete na vida dos cidadãos e impõe a fé. Nem é preciso lembrar das várias e terríveis guerras europeias de religião que More está criticando ao construir a sua utopia. Mas por que você disse isso tudo, Ricardo? Você está dando esses exemplos para quê? Eu estou dando esses exemplos para mostrar o contraste, a diferença entre tudo isso e o modo como os iluministas pensam o progresso. E a principal diferença entre esses dois modos de analisar, entre esses dois olhares, está em três fatores básicos. Quais são esses fatores? A realidade do progresso iluminista, o progresso como um projeto social e a razão universal como parâmetro universal. E agora eu vou discorrer brevemente sobre esses três fatores. Em primeiro lugar, no iluminismo nós vemos claramente a realidade do progresso. Por quê? Porque é o iluminismo que terá um extraordinário desenvolvimento da medicina, das ciências físicas, das ciências botânicas, da fisiologia, da anatomia. E quais as consequências práticas para a vida das pessoas? A consequência já começa a partir da mortalidade infantil. Um dos maiores indicadores de uma sociedade ser ou não atrasada é a sua mortalidade infantil. E era muito alta no período. Porém, com o advento do iluminismo, a mortalidade infantil baixa muito. Existem países que a mortalidade infantil chega a baixar 50% ou 60%, ou seja, um número extremamente acentuado. Junto com a mortalidade infantil, você tem uma explosão demográfica extraordinária, propiciada pelo próprio industrialismo que advém da Revolução Industrial, inicialmente na Inglaterra e depois que se espraia por toda a Europa. Então você tem também uma explosão demográfica. Mortalidade infantil diminui, explosão demográfica e mais uma coisa que é a expectativa de vida. A expectativa de vida
passa a escalar. Isso quer dizer que, comparado à nossa vida, a vida do cidadão médio do século XVIII ou do final do século XVII era uma vida boa? Não, era uma vida bastante dura. Ainda havia muitas pestilências, ainda havia um conhecimento muito precário sobre as doenças, micro-organismos e tudo mais. Só que esse conhecimento passa a existir. E esta realidade do progresso é sentida pelos filósofos. E daí vem a ideia de um progresso enquanto projeto social. Ao contrário dos antigos utopistas que imaginavam sociedades ideais especulativamente, os filósofos iluministas passam a se engajar em um projeto de progresso efetivo. Então, a sociedade ideal iluminista não é simplesmente uma quimera ou uma especulação filosófica. Ela é algo a qual os autores, os sujeitos da história, que são esses intelectuais, tendem. É algo a qual esses sujeitos têm um projeto para alcançar. E essa é uma diferença capital em relação àquilo que veio antes destes autores, antes do movimento iluminista. E qual é a grande faculdade humana que garante o progresso? A faculdade humana que garantirá o progresso não é a intuição filosófica, não é a dialética, não é a religião, não é nada disso. A faculdade que garante o progresso é a razão. A razão se torna, pois, parâmetro universal e ferramenta para o progresso. Neste sentido, a razão tem dois âmbitos, um âmbito de apreensão da realidade e um âmbito instrumental. Este âmbito instrumental se verifica claramente na tecnologia, no desenvolvimento das ciências, especialmente no desenvolvimento da medicina. Nós vamos ver em outras aulas que a medicina é um dos modelos de filosofia para os autores iluministas, geralmente um assunto que pouca gente trata. Então é isso aí, pessoal, essa ideia, só sumarizando antes de terminar a aula. O que nós temos? Temos o iluminismo enquanto fenômeno histórico geral que atravessa fronteiras, que se espraia por todas as searas da atividade humana, e a sua grande originalidade é a ideia de um progresso contínuo em direção à sociedade perfeita. Essa ideia é profundamente central ao projeto iluminista. Depois nós vamos ver que ela também é criticada no próprio iluminismo, ou seja, existem contradições, existem antagonismos internos dentro do movimento, mas em todo caso essa é uma ideia viva nesse fenômeno, e a realidade do progresso é o principal motor dessa ideia através da razão universal. Então é isso aí e até a próxima aula. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre.